Good morning, everyone, and welcome to Portugal and Braga, my city. I was born in Braga, and I love this city. I love this country, and I will speak in Portuguese because I'm so proud about our country, our languages, and our customs. Okay? Thank you very much. Bom, depois deste painel, eu não tenho muito mais a acrescentar, mas dar-vos as boas-vindas em nome do Sr. Presidente Camilo Pinheiro, Presidente da IPC, e saudá-lo também por um evento desta dimensão e com estes participantes, ilustres participantes, e permitam-me destacar dois em particular que eu via e aprendia desde pequeno, o Sr. Professor Jaime Nogueira Pinto e o Sr. Professor Sousa Lara, que também me inspiraram um pouco na minha formação política e também humana. E humana numa sociedade como a nossa, hoje em dia, em que o humanismo já está a ser um fator desvalorizado, em que se perderam as boas práticas, os bons costumes e, em muitos casos, a educação. E nós vemos como eram as sociedades antigas, e pegando também um pouco no tema desta conferência, deste encontro, a relação entre as monarquias, o cristianismo e os próprios dias de hoje. Eu, sendo um jovem, aprendi o que era o passado e o passado recente através da literatura e do autoconhecimento que fui criando por interesse. Sempre fui muito interessado nestas causas sociais e também nas causas monárquicas em particular. E dar-vos muito rapidamente, para também não vos ocupar muito tempo, as pequenas diferenças que eu encontro em ambos os regimes. Monarquias versus ditaduras versus democracia de hoje em dia. A principal diferença de uma monarquia para a democracia dos dias de hoje é simples, é a distribuição de poderes, do poder político, que na monarquia estava muito mais concentrado, e a participação dos cidadãos. Quais são as principais diferenças aqui? A concentração de poder, por vezes, não é má. E nós vemos em Portugal, nos dias de hoje, temos três forças políticas aproximadamente com a mesma dimensão, que se juntam duas para bloquear a outra e anda em efeito carrossel. Os três principais partidos juntam-se, dois contra um, indo rodando entre eles para bloquear a ação dos outros. Qual é o objetivo disto? É a luta pelo poder, naturalmente. Antigamente, no tempo da monarquia, não tínhamos essa luta pelo poder. O poder estava instituído, e estava instituído no rei. A principal diferença reside nos cidadãos. É que no tempo da monarquia, os cidadãos participavam, trabalhavam e contribuíam para o desenvolvimento daquela sociedade. Com o conceito de democracia, o cidadão, hoje em dia, não generalizando, obviamente, não quer trabalhar porque o Estado lhe paga subsídios, roga-se no direito de participar na sociedade de uma forma negativa, sem medo das consequências, e eu pergunto, quais são as vantagens da passagem de um regime monárquico para um regime democrático? Foi tudo positivo? Não, com certeza que não. Muito pelo contrário. Aliás, grandes países do mundo, com grande prosperidade económica e desenvolvimento económico e societário, têm um regime monárquico. Casos dos países nórdicos, do Reino Unido, que é um grande exemplo, do Canadá, da Austrália, são países
muito mais prósperos que os países do sul da Europa. Com exceção de Espanha, também tem o regime parlamentar monárquico. Bom, onde é que eu quero chegar com isto? Os valores da sociedade, com esta transformação, com esta passagem da monarquia, uma passagem lenta, para esta democracia, com algumas ditaduras pelo meio, como tivemos em Portugal de Salazar, em Espanha o General Franco, por exemplo, tiveram, na minha opinião, muitas desvantagens. E no caso, em Portugal em concreto, perdeu-se muito, e aqui permitam-me que faça esta publicidade ao partido político que eu represento enquanto deputado na Assembleia da República, que são os valores fundadores da ditadura de Salazar: Deus, pátria e família. Esses valores devem ser sempre conservados em qualquer sociedade. Nunca devemos excluir para uma sociedade próspera, nunca devemos deixar de parte Deus, pátria. Nós temos de ser orgulhosos da nossa pátria, da nossa bandeira, do nosso país, onde nós nascemos, e da família. A família é a base de qualquer sociedade. Nenhuma sociedade cresce sem haver uma relação de suporte, uma sustentação familiar. A família é que nos dá tudo aquilo que nós somos hoje. E nós ainda fomos um bocadinho mais longe. Pegamos nestas premissas, não concordando, obviamente, com o regime ditatorial, mas transformando, adaptando. É assim que as sociedades se moldam. É adaptando, transformando, corrigindo o que está mal e implementando o que está bem. Acrescentamos a estas três premissas a liberdade, que é importante, e o trabalho. E concluo desta forma. Liberdade tem uma diferença muito grande que as pessoas confundem nas sociedades modernas. As pessoas não olham para a liberdade como um direito adquirido e confundem liberdade com libertinagem. E isto é o princípio do fim de uma sociedade que se quer próspera, que se quer dinâmica e que se quer assente em valores religiosos, em valores da família e em que o trabalho aparece como o catalisador de um país. E aqui está a principal diferença. E convido-vos a tentarem descobrir, nos tempos das monarquias, quais eram as pessoas que se recusavam a trabalhar. Ninguém. Toda a gente trabalhava. Toda a gente chegava ao fim do dia a casa para ir ter com as suas famílias. Hoje em dia o que é que nós vemos? Gente nas ruas, drogas, assaltos, a tentar viver à custa de subsídios e no fim do dia não vão para casa ter com as suas famílias, vão para a selvageria. Transformaram uma sociedade moderna em sociedade selvagem, onde não há regras, onde cada um faz o que quer e bem lhe apetece, desde roubos, violações, ou seja, passou-se de uma sociedade de trabalho para uma sociedade de marginais. E isso vê-se perfeitamente nas sociedades modernas. O que é que acontece? Altos níveis de criminalidade, altos níveis de insegurança, e isso também tem a ver muito com a imigração. E termino com isto, mais uma vez dizendo, e desculpem se não forem, mas eu sou orgulhosamente católico apostólico romano. O mal da nossa sociedade foi abrirmos demasiado a porta a religiões, principalmente de influência muçulmana. Porque os muçulmanos não sabem conviver em sociedade, querem impor a sua religião, querem impor a sua cultura e desta forma estão a transformar o mundo como nós o conhecíamos. Portanto, o apelo que eu faço a todos os conservadores, a todos os católicos, a todos os monárquicos, é que façam o que eu tento fazer. Eu sou uma pequena gota no meio deste grande oceano que é o mundo, que é defender a nossa cultura, a nossa religião e a nossa sociedade. Muito obrigado a todos e um excelente dia.